O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e faz cair a chuva sobre os justos e os injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus continua, é uma continuação imediata do Evangelho de ontem. Enquanto ontem, Jesus dizia que nós não devemos, a lei dizia, não matarás. Jesus diz, não apenas isso, mas não matarás nos vossos corações. Isto é, que nós não deveríamos alimentar nos nossos corações palavras de inimizade, de maldade, de rancor e de ódio, porque isso nos levaria a matar a pessoa antes no seu próprio coração. Porque é verdade, ninguém mata uma outra pessoa no corpo sem que antes a mate no seu coração. Então, antes de concretizar aquele ato, ela já o realizou de alguma maneira no seu coração. Então é por isso que Jesus diz, não apenas não matarás, mas não o xingarás de idiota, tolo, imbecil, isto é, de não alimentar aqueles desejos maus no coração. Jesus dava um passo mais profundo na lei antiga, que proibia apenas os fatos, os atos exteriores. Pois bem, hoje Jesus dá um passo mais profundo ainda, porque ontem, Jesus apenas dizia o quê? Que nós não deveríamos odiar, que nós não deveríamos guardar rancor, que nós não deveríamos alimentar sentimentos de inimizade. Pois bem, hoje Jesus nos ensina a amar, e não apenas a amar os inimigos, e não apenas a amar os amigos, porque isso até os pagãos fazem. Eles tratam bem aqueles que o tratam bem, eles desejam coisas boas àqueles que lhe desejam coisas boas, mas desejar o bem a quem me deseja o mal, querer o bem a quem premedita, medita, pensa o mal para mim, amar aquele que quer me matar, aquele que quer o mal para mim, aqui, meus santos, só se formos movidos pelo Espírito de Deus. Mas é uma realidade que nós precisamos estar sempre cientes de que ou o cristão ou o católico reza, ou ele não será nada. Ou o católico reza, ou o evangelho será sempre um fardo, um peso, porque sempre está lhe pedindo aquilo que está além das suas forças, sempre está lhe apresentando
aquilo que ele não pode realizar. São Paulo, ele tem uma expressão que ele repete em suas cartas, em que ele dizia assim: a lei mata, mas o Espírito dá vida. Ora, por que São Paulo dizia isso? Porque a lei antiga, ela apresentava, mesmo imperfeita, a lei antiga, mesmo pedindo menos do que a lei nova nos apresenta, mas a lei antiga, ela só dizia: faça. Isto é, a lei antiga dizia: não matarás. A lei antiga dizia que deveríamos amar os nossos inimigos. Isso já era difícil. Ora, mas por que São Paulo diz que a lei mata? Porque ela só dizia: faça. Na lei nova, Jesus diz: façamos. De modo que a lei nova pode pedir muito mais, porque é Jesus quem vai realizar em nós. Mas para isso, nós precisamos ter vida de amizade com o nosso Senhor. Nós precisamos ter vida de oração. Nós precisamos recorrer a nosso Senhor, suplicar a nosso Senhor, pedir: meu Deus, ajuda-me, Senhor. Eu quero amar, e eu quero amar até as pessoas mais difíceis. E às vezes, as pessoas mais difíceis se tornam aquelas com quem convivemos. Às vezes, os inimigos se tornam aqueles com quem nós dividimos o mesmo teto. Porque nós temos a tentação de pensar os inimigos, aquela pessoa distante, muito má. E nos esquecemos que às vezes os nossos inimigos são aqueles que compartilham conosco os laços familiares. Amai os vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem, fazei o bem àqueles que vos maltratam. E por que é, meus santos, que Jesus nos pede isso? Primeiro, já ouvimos aqui, nós precisamos então rezar, nós precisamos buscar a graça de Deus. Então nós precisamos ter a nossa vida de oração, nós precisamos dar frequência aos sacramentos, porque a cada vez que eu recebo a Eucaristia, e que eu recebo a Eucaristia com a minha alma estando preparado, com a minha alma em estado de graça, a Eucaristia, Jesus vai transformando pouco a pouco o meu coração, tornando o meu coração cada vez mais semelhante ao dele, dando-me cada vez mais a sabedoria que vem do seu coração, isto é, para que eu veja como é bom ser bom e como é ruim ser mal, já aqui neste mundo. Isto é, quando nós guardamos rancor, quando nós nutrimos pensamentos de maldade, de vingança, de intriga, nós fazemos isso porque de alguma maneira aquilo nos traz uma recompensa imediata. Mas se nós formos movidos pela sabedoria de Deus, nós iremos ver que embora aquilo nos conceda uma recompensa imediata, aquilo é mal, porque aquilo mata algo em mim. Então não é bom guardar sentimentos de rancor, e é bom perdoar, e é bom amar, por mais difícil que seja, e por mais que uma recompensa imediata eu não receba. Isto é, perdoar, o que vem de imediato é o esforço, é o sacrifício, porque é difícil perdoar, mas depois eu vejo que o meu coração se tornou semelhante ao coração de nosso Senhor. Então, quanto mais próximo de Deus eu me torno, mais parecido o meu coração se torna do dele, de Jesus, e mais abundantemente eu vou partilhar da sabedoria de Deus, aprendendo a ver as coisas a partir da luz de Deus, e amando aquilo que por Deus é amado.
Pronto, então nós vimos aqui o primeiro ponto. Segundo, por que é que Jesus pede que nós amemos os inimigos? Por que é que Ele nos dá um mandamento tão difícil, pelo amor de Deus, pelo amor dEle? Por que um mandamento tão difícil? Porque, meus santos, Jesus, quando nos manda amar os inimigos, Ele está nos dando a graça de ser semelhante a Ele, porque Ele amou os seus inimigos. Ele nos amou, e é por isso que Ele nos salvou. Ele nos deu o bem quando nós lhe desejávamos a morte. Ele nos deu as suas graças quando nós o esbofeteávamos. Ele nos deu o melhor de si quando nós dávamos a Ele o pior de nós. Então, Ele amou os inimigos. Na carta aos Romanos, Romanos capítulo 5, versículo 8º e 10º, São Paulo diz assim: quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Se, quando éramos ainda inimigos, fomos por Deus reconciliados, isto é, quando Deus nos salvou, nós éramos inimigos de Deus, porque os nossos pecados, eles nos fazem inimigos de Deus. Aí você diz assim: ah, padre, mas eu não me sinto inimigo de Deus, porque quando você guarda um pecado no seu coração, você está em estado de inimizade com Deus, de ódio para com Deus. Você odeia Jesus. Aí você diz: ah, padre, mas eu não sinto que eu odeio Deus quando eu peco. É porque a sua alma está no seu corpo, e aí você está muito ligado ao cérebro e às suas emoções. E aí as suas emoções enganam, você não percebe. Mas quando uma pessoa morre e a alma é separada do corpo, se em pecado ela estiver, ela verá que ela odeia profundamente a Deus. Ora, quando nós odiávamos Jesus, Ele nos amava. Quando nós desejávamos a condenação para Ele, porque nós não podemos nos esquecer que não foram apenas os judeus e os romanos daquela época que crucificaram Jesus. Nós crucificamos Jesus com os nossos pecados. Foi por causa dos nossos pecados que Ele foi crucificado. Ora, se era verdade, lembra que eu já falei aqui para vocês que Jesus, ao morrer na cruz, vamos começar desde o início, Jesus jejuando lá nos 40 dias no deserto, Ele pensava vou aqui pegar apenas alguns eventos. Ele pensava em mim. Jesus jejuando 40 dias, em mim Ele pensava. Jesus no horto das oliveiras, suando sangue, em mim Ele pensava, por mim Ele rezava. Jesus sendo por mim flagelado, por mim Ele rezava. Pense aqui, uma afirmação humanamente inconcebível, isto é, nós não conseguimos compreender o que é amar alguém que o flagela, enquanto nós o flagelávamos, arrancando-lhe pedaços do seu corpo, enquanto eu isso lhe fazia, Ele me amava e por mim intercedia. Ora, se Jesus amou assim os inimigos, qual é a atitude de quem crê nesse amor? É dizer: Senhor, eu quero amar de volta. Meus irmãos, nós precisamos crer no amor de Deus. Porque nós não precisamos apenas crer em Deus. Porque acreditar que Deus existe, isso até os demônios acreditam. Mas nós precisamos crer no amor de Deus, de que Deus me amou, e não apenas
saber que Deus me amou e saber que Deus por mim se entregou, mas crer é uma realidade muito mais profunda, que toca o profundo da minha alma e que requisita naturalmente uma resposta. Ora, se Deus me amou assim, eu quero amá-lo de volta assim também. Não é assim? Nós não somos assim nos nossos relacionamentos humanos. Se alguém, sei lá, no dia do seu aniversário, ligou para você, lhe desejou parabéns, lhe mandou uma mensagenzinha no WhatsApp, você diz: nossa, quando for no aniversário dele também, eu vou ligar e vou mandar uma mensagenzinha também, porque ele sempre se lembra de mim no meu aniversário, ela sempre se lembra de mim no meu aniversário. E aí nós, movidos por caridade, por essa caridade que quase me obriga, diz: nossa, eu preciso fazer também algo, eu não posso me esquecer, crê em Deus Pai. Ora, se isso é verdade nos nossos relacionamentos naturais, humanos, quanto mais com Deus. Então, se Deus me amou quando eu era inimigo dele, eu quero amá-lo. Mas quando é que Deus é meu inimigo? Em si, nunca. Então eu nunca poderia retribuir este amor. Mas quando o meu irmão me maltrata, de alguma maneira eu posso amar Deus no meu irmão inimigo. Quando o meu irmão me calunia, eu de alguma maneira posso retribuir, porque eu o caluniei e ele me amou. Quando o meu irmão me deseja o mal, eu posso desejar o bem para ele. Porque quando eu não apenas lhe desejei o mal, mas lhe fiz o mal, ele por mim rezou. Lembra lá em João capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus, em que ele reza por nós? É por isso que aqui nós ouvimos, versículo 44, Mateus capítulo 5, versículo 44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Rezai por aqueles que vos querem o mal. Rezai por aqueles que não vos são agradáveis. Rezai por aquelas pessoas chatas. Rezai por aquelas pessoas que vos caluniam, por aquelas pessoas que vos detratam. Então, de colocar em prática isso durante a quaresma, isso que é próprio de toda a nossa vida, nós vamos intensificar durante o tempo da quaresma. Então vamos lá, pensar naquelas pessoas que já lhe fizeram o mal, pensar naquelas pessoas que não lhe são que não lhe são agradáveis. E digo, não pense apenas, sei lá, naquelas pessoas distantes. Não tenha dúvidas que algumas dessas pessoas farão parte dos seus laços familiares, morarão na sua casa, terão às vezes o seu próprio sangue, e você vai se comprometer a rezar por elas, sem nem dizer. Pode ser talvez aquele seu vizinho chato, antipático, que liga o som bem alto, aquele seu vizinho de cima do prédio, que sapateia à noite e não deixa você dormir direito. E você então vai rezar por ele, pedir que conceda a ele graças abundantes e que conceda o céu para ele, e que conceda a ele a graça de noites tranquilas, embora você, por causa dele, não tenha tido noites tão tranquilas assim. E aquilo que pode parecer: ah, padre, mas eu não consigo dizer isso com verdade. Meu santo, porque você ainda não tem um coração tão unido ao de Cristo, você não vai conseguir dizer isso com afeto. Porque nós não temos domínio sobre os nossos afetos, principalmente no início da nossa vida espiritual, nós não temos domínio sobre os nossos afetos, mas nós podemos dizer de verdade, na nossa fé: eu desejo o bem, a realização, a felicidade, o céu, a alegria, até mesmo neste mundo, para essas pessoas que me fazem o mal. Percebem que você não está amando o pecado, você quer o bem daquela pessoa. Você não está dizendo que aquilo que ela faz é bom, e você não está querendo que ela continue naquele pecado. Você está pedindo apenas a Deus o quê? Que lhe toque o coração
e que torne aquela pessoa uma pessoa melhor. Que lhe toque o coração e que lhe tire do pecado. Que lhe toque o coração e lhe conceda a graça da conversão e de amar a Deus. E de você pedir e interceder, porque Jesus, eu quero fazer isso, porque por mim o Senhor isso fez, quando eu te odiava, quando eu te maltratava e te matava, crucificando-te numa cruz. E aquilo, para terminar, que já era verdade, com que eu fazia com Ele na cruz, infelizmente, meus santos, continua sendo verdade, quando nós, com os nossos pecados hoje, continuamos a repetir, isto é, a odiar nosso Senhor. Toda pessoa que comete pecado, ela alimenta essa inimizade com nosso Senhor. E toda pessoa que comete um pecado mortal, ela odeia visceralmente a Deus. E Deus, na sua infinita misericórdia, continua nos concedendo as suas graças e o seu perdão. O sacramento da Eucaristia, o sacramento da confissão, exatamente isso. Jesus sabia que nós iríamos continuar a odiá-lo. E Ele misericordiosamente deixou na igreja o sacramento do perdão, para que Ele continuasse a nos amar, quando nós insistíamos em ser seus inimigos. Meus irmãos, peçamos a Deus que nos conceda a graça de um coração semelhante ao dele, para que nós possamos, com amor, pagar, tentar pelo menos de alguma maneira, pagar o tão grande amor que dele recebemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.